Honda City Touring Sedan na área e hoje é dia de falar tudo sobre ele em mais um Mob-Vlog, então vamos lá! Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né, para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz, tá? Opa, um pouquinho de barulho externo aqui, mas deixa o seu like também, compartilhe esse vídeo com a galera, principalmente com aquele amigo, né, amiga que quer comprar um sedã compacto ou está interessada no próprio Honda City Touring, para ele conhecer tudo e mais um pouco sobre esse carro aqui. Falando do visual, esse carro aqui já é um visual bem conhecido no nosso mercado, afinal já foi lançado não faz tanto tempo assim, né? Que vocês vão acompanhar a minha sombra gigantesca, porque a gente está contra o sol, mas eu vou mostrando cada detalhe do carro para vocês. O visual dele é inspirado na nova linha, na verdade ele tem a nova linha de design da Honda, por isso que ele tem esse visual inspirado um pouco no Honda HR-V, um pouco no Honda Civic, mas ele tem também um pouco mais de identidade própria também, tá? Essa faixa aqui cromada ganha bastante espaço aqui no balanço dianteiro. Os faróis são de LED com uma iluminação muito boa, eu acho que isso é muito importante falar, principalmente à noite, ele ajuda bastante. E nós temos aqui ainda os faróis de neblina, sensores de estacionamento na dianteira e também na traseira. Uma coisa que incomoda um pouco no City no dia a dia, uma coisa que não dá pra gente mostrar quando tá falando ali na GoPro, é que ele tem um balanço muito grande. O que é um balanço muito grande? É essa proporção aqui, essa peça aqui é muito grande, então ele acaba raspando bastante no dia a dia, seja em rampas, valetas, lombadas. É um carro que raspa bastante, tanto que nesse daqui, essa unidade é da própria Honda. Não sei se vai dar pra mostrar aqui embaixo, olha aqui, ó, isso já é de outros empréstimos, tá vendo? O carro raspou, então é um carro que raspa bastante. Isso é comum dos sedãs, mas o City apresenta um pouco mais desse hábito, né, de raspar do que os seus concorrentes. Então vale muito levar isso em consideração, porque você tem que tomar mais cuidado durante o dia a dia e se torna uma coisa menos prazerosa, né? Toda hora você está preocupado se vai raspar o carro ou não. Aqui na lateral a gente já conhece bastante esse visual, né? Os pneus e rodas aqui, vamos relembrar. Pneus 185/55 raio 18. Nós temos uma roda de liga leve com acabamento diamantado em preto brilhante. Aqui tá um pouquinho suja, né? Porque eu já tô rodando com esse carro, mas é um acabamento bem legal, combina bastante com o carro. A única coisa que incomoda é que esse perfil é um pouco baixo, eu achei um pouco baixo para o carro, né? Então no dia a dia ele acaba ajudando menos a suspensão e aí incomoda um pouco dentro da cabine, mas eu vou explicar isso um pouco mais quando a gente estiver rodando com ele, tá? Tirando isso, a gente tem o desenho basicamente que a gente já conhece dos sedãs, tá? E aqui já dá para ter um spoiler de como é o acabamento interno do carro, que é muito bom. E aqui nós temos aquele esqueminha para facilitar a abertura, né? Chega aqui com a chave no bolso, só apertar o botão que ele libera ou tranca a porta. Aproveitando que a gente está aqui na lateral, vamos falar um pouco de dimensões, né? Esse carro tem 4,55 praticamente de comprimento. Nós temos 2,60 m de entre-eixos, que é uma boa medida. Tem 1,47 de altura, tá? E nós temos aqui de largura 1,74, quase 1,75. Medidas de comprimento e entre-eixos são bem boas, tá? Favorecem tanto o interior, lá o espaço interno do carro, quanto também o porta-malas que a gente vai abrir agora, tá? Antes disso, só vou mostrar para vocês relembrarem aqui como é a traseira. As lanternas lembram bastante os BMW, né? Por conta dessa assinatura mais escurecida na parte de cima e um vermelho que não é tão chamativo, né? Lembra os fumê antigo, então é um carro que lembra bastante nesse quesito. A assinatura City aqui, o Honda que a gente já conhece, e aqui nós temos as demarcações aqui, justamente do sensor de estacionamento traseiro. O carro que também tem câmera de ré e ajuda bastante aí no dia a dia quando a gente vai fazer a manobra. Abertura aqui por botão, é só jogar para cima. E olha só, esse daqui é o porta-malas do Honda City Sedan. Lembrando que nós temos aqui 519 litros de capacidade, o que é bastante coisa, tá?
E um bom acabamento nessa parte aqui mais visível. Aqui em cima nem tanto, tá? A gente vai ter tudo à mostra mesmo. E uma lâmpada aqui para iluminação. Uma coisa interessante é que a gente consegue tombar os bancos por aqui, tá? Os bancos ali da segunda fileira. Então você puxa aqui, o banco já vai estar solto lá na frente. É só a gente puxar e ele vai liberar o espaço. Inclusive dá pra gente ver agora isso funcionando. Vou só fechar aqui a tampa. Foi. Vamos aqui dentro. E aí vocês vão ver que o banco vai estar solto. Eita. Cadê? Esse aqui. E acho que eu tinha que ter puxado mais uma vez. Vamos lá. Será que foi agora? Vamos ver aqui. Ah, foi. Acho que era uma vez só mesmo, só não tinha puxado corretamente. Mas tá vendo? Clicando ali, a gente já consegue liberar o banco. Isso acontece nos dois lados, tá? Tanto nesse aqui, quanto nesse outro aqui. E aí para travar, é só empurrar o banco. Beleza? Mas dá pra ver aqui que ele é bipartido, tá? E rebatível. Então, isso é muito interessante porque quando não cabe alguma mala, alguma coisa que você quer carregar ali no compartimento, que é bem grande, né? A gente falou aí, quase 520 litros, dá pra você tombar e ter ajuda pra carregar aqui dentro. Estão vendo o acabamento interno do carro? É muito bom, muito bonito, né? Esse acabamento mais claro, deixa ele realmente mais requintado. O banco tem couro sintético, né? Perfurado aqui. E também um encosto do braço, o apoio do braço lateral aí no painel das portas recebe o mesmo nível de acabamento. O resto é plástico, mas assim, para a categoria é um acabamento bem superior ao que a gente está acostumado a ver, tá bom? Nós temos vidros elétricos em todas as portas, tá? Saídas de ar-condicionado para a segunda fileira de bancos. Temos revisteiros, né? Nos dois encostos. E aqui a gente ainda tem um apoia-braço com porta-copos. Uma coisa que eu não gosto muito desse apoia-braço é que ele fica apoiado aqui no banco. Olha, eu acho que daqui vai dar para ter uma noção melhor. Parece que ele o tempo todo tá quebrado, né? Mas acredito que seja para tentar chegar numa posição mais ergonômica, embora ele não fique 90 graus, é o que a gente está acostumado a ver no mercado. Aqui a gente ainda vai ter uma tomadinha aqui, uma portinha 12 volts. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, tá? É só encaixar aqui. E nós temos esse aqui de espaço interno. Eu vou entrar aqui no carro, claro, para mostrar para vocês como fica a situação de uma pessoa de mais ou menos 1,90 de altura. O banco já está ajustado uma pessoa da minha altura, né? Afinal eu estava dirigindo. Opa, deixa eu manter aberto aqui para ficar melhor para vocês me ouvirem. Ó, sentei aqui. O que acontece? A gente não tem um bom apoio nessa faixa aqui das pernas, tá? Poderia ser um pouco melhor, isso numa viagem maior pode se tornar mais cansativo. Porém, olha só a distância para os joelhos. Lembrando que eu já falei, eu tenho quase 1,90 de altura. São 5 dedos aqui abertos, aqui, quase um palmo aberto, né? Para os dois joelhos, ou seja, se torna mais confortável. Dá até para a gente dar aquela roubadinha, né? De encostar o pé um pouco mais no banco dianteiro, para conseguir justamente apoiar melhor a parte posterior das pernas aqui da coxa, né? Então é um carro que tem bastante espaço interno nesse quesito. Para a cabeça, vamos ver aqui. No meu caso aqui ficou mais ou menos, né? Ficou encostado aqui. Então para a cabeça é um pouco mais complicado para viajar, porque a gente vai acabar vindo um pouquinho mais para frente para dar essa roubada e não ficar com a cabeça no teto. Vai se tornar um pouco menos prazeroso viajar nessas condições. Então para a cabeça não é tão bom, mas para os joelhos sobra, tá? Então vamos ver aqui mais no espaço central, né? No assento central, que é onde vai o quinto ocupante. Aqui nós temos um assento mais alto, então minha cabeça agora literalmente está encostando no teto. Então para uma pessoa de baixa estatura, uma criança, por exemplo, fica tranquilo de ir, tá bom? Mas, né, aqui, para colocar os pés aqui é uma tarefa um pouco mais difícil, porque o túnel já é um pouco mais elevado. Então você vai ter que roubar um pouco o lugar do colega aqui do lado, dos dois colegas, né?
para tentar ir. Então 3 adultos aqui vai ficar realmente difícil de ir, a não ser que sejam 3 adultos de baixa estatura. Mas ele consegue levar aí 2 adultos tranquilamente, ou então dois adultos e 3 crianças, 2 adultos e uma criança, 3 crianças, algo nesse tipo, nessa configuração. Pulando aqui para a parte da frente, olha só. Vamos lá, começando pelo acabamento das portas, é basicamente o que a gente viu ali na parte de trás, tá? E aqui são todos os comandos pro motorista. Aqui nós temos mais comandos pro motorista, tá? Isso aqui fala mais sobre as assistências de condução e também do sensor de estacionamento. E aqui, ó, começando por alguns detalhes. Tá andando pela primeira vez de Honda City, vai precisar parar num posto, é por aqui que você puxa a alavanca para liberar o tanque, tá bom? Agora, vamos lá. Sentados no carro, vamos mostrar a musiquinha de bem-vindo. Vamos ligar o carro para vocês verem um pouco mais dele, né? O painel não é totalmente digital, tá? Esse aqui é uma tela e essa parte aqui já é analógica, tá? Mas ele é bem completo, a gente tem um bom computador de bordo aqui. Só deixa eu passar. Aí, beleza. Dispensei ali a recomendação que ele estava nos dando. Olha só, aqui a gente tem uma série de informações que a gente consegue colocar aqui nesse lado esquerdo, tá? Então ele é muito interessante. O que eu ando geralmente é alcance e consumo, para justamente estar medindo aqui quanto eu estou fazendo de consumo e qual o alcance que eu já cheguei, quer dizer, quanto eu já rodei e qual o alcance que eu tenho. E essa régua aqui, quando a gente está dirigindo, ela vai enchendo ou abaixando, né? Ela indica de 0 a 30 km por litro quanto a gente está fazendo. É uma medição muito interessante para o dia a dia, porque a gente consegue ter uma base sobre se está pisando demais ou de menos, dá para economizar. Já essa parte de direita aqui, ela tem esse mostrador aqui de LED, mas nós temos o ponteiro, que é analógico, para fazer indicação de velocidade, tá? O volante é bem completinho, nós temos tudo aqui relacionado ao painel de instrumentos, né? Tudo aqui a gente vai mexer no painel de instrumentos. Desse lado aqui a gente vai mexer justamente nas configurações dos assistentes de condução e direção, tá? Condução e segurança, tá? E nessa parte aqui a gente vai mexer na central multimídia, né? Volume e passar de música ou não. Central multimídia que conecta Android Auto para o CarPlay sem fio. Também conecta via cabo, tá? Para quem gosta de manter o celular carregando, mas dá para você fazer a conexão diretamente por cabo, ou então você deixar conectado ali no fio, sem fio, né? E só deixar plugado aqui para fazer a carga. Isso acontece comigo, eu faço muito isso. Deixo conectado sem fio porque não tem interferência, como meu cabo tá ruim, por exemplo, toda hora ficava caindo, né? O emparelhamento. Então eu deixei sem fio e pluguei aqui para ele fazer a carga. E aí deu super certo. Aqui nós temos uma tomada, uma portinha 12 volts, um bom apoio aqui para o celular. Nós temos 2 porta-copos aqui. E nós temos bastante porta-objetos aqui na lateral. Tanto dá para carregar alguma coisa aqui, quanto nessa outra parte aqui embaixo dos dois lados, tá? Ó, vamos ver aqui o porta-luvas. Porta-luvas não tem iluminação, tá? Uma peça simples. Nós temos esse acabamento aqui que deixa de ser, né? Não é um plástico rígido, é um couro sintético que combina com um dos bancos. Essa parte aqui de cima toda é em plástico, mas são peças muito bem encaixadas e sem rebarba. Isso vale dizer, porque é muito importante e deixa o acabamento desse carro justamente superior ao dos concorrentes, tá? Tem uma câmera lateral aqui na central multimídia. Eu vou mostrar mais para vocês quando a gente estiver guiando o carro. Mas o que é muito interessante é o acionamento. É por aqui, tá? Então, quando você pegar um Honda City para fazer o test drive, é por aqui que você aciona ou desaciona a câmera lateral, beleza? O câmbio é automático do tipo CVT. Aqui está o botão Econ, né? Para você ter uma rodagem mais econômica com o carro. E agora eu vou mostrar o banco, né? O banco para vocês verem um pouco melhor. Olha só, por aqui a gente consegue abrir o porta-malas, tá? Os ajustes do banco são todos manuais, tanto para o motorista quanto para o passageiro, mas aqui o motorista tem ajuste de altura também. E aqui nós temos o acabamento do banco,
que é o que a gente já viu ali na segunda fileira de bancos, mas esse banco aqui é bem encorpado, e uma coisa muito importante é que ele garante uma boa viagem para o motorista, né? A gente pode viajar viagens longas aqui, né? Aqui, não sei se vocês viram, mas eu rodei 411 quilômetros já com esse carro, e sempre muito confortável e sem cansaço, tá? Isso é muito importante. Então é um carro que favorece bastante para quem gosta de viajar e pegar a estrada. A única coisa, né, que ele já começou a mostrar é que o uso do carro, né, faz com que esse banco vá escurecendo. Então esse é o problema de ter um interior claro nos carros, tá? Então se você puder preferir pelo preto, né, acabamento em preto, o acabamento é o mais escurecido, é melhor, porque você vai ter menos dor de cabeça com isso por conta do visual, beleza? Mas uma coisa muito interessante é que, como vocês podem reparar ali no painel de instrumentos, esse carro já está com 20 mil quilômetros rodados. Eu dirigi esse carro no seu lançamento e agora estou rodando com ele já com 20 mil. E é muito interessante porque ele segue com a mesma pegada de quando ele foi lançado por aqui. Ele segue com os encaixes perfeitos das peças lá dentro, segue um carro muito bem montado, né, sem ficar estralando peças de plástico quando a gente está dirigindo. O conforto interno é muito bom dos bancos, a gente não sentiu os bancos amassarem, por exemplo, a espuma. É um carro que segue com as suspensões muito bem calibradas, né, McPherson na frente e eixo de torção atrás. Ou seja, pensando nessa rodagem de 20 mil quilômetros com pessoas diversas, né, porque esse carro aqui é emprestado para vários outros jornalistas, ou seja, um monte de gente diferente já dirigiu esse carro com diferentes modos, né, de condução. Alguns que dirigem mais tranquilo, outros que dirigem com um pouco mais coloca um pouco mais de velocidade no dia a dia aí. Então é um carro que sobreviveu super bem, tá? O motor segue com o mesmo ruído que a gente conheceu no seu lançamento, e é um carro que segue bastante confortável aí e passa bastante confiança para rodar. Mas agora chegou a hora da gente dirigir esse carro, mostrar como é o desempenho dele na estrada e também na cidade, e ver do que ele é capaz. Então vamos lá. Bom, agora a gente está aqui se preparando para pegar um trecho mais de estrada, né, que a gente vai entrar na Imigrantes, e testar esse motor 1.5 aspirado, ver do que ele é capaz. Ele tem 126 cavalos, tá, para os dois combustíveis, e 15,5 kg de torque para gasolina, 15,8 para o etanol. Lembrando que ele é sempre gerenciado por uma caixa automática do tipo CVT, né, com simulações de marcha. É um câmbio que ele vai prezar mais pelo consumo do que pelo desempenho. Então a gente não vai ver um desempenho, na verdade, um carro tão ágil, né, nas saídas e retomadas de velocidade quanto os sedãs turbinados que a gente vê no mercado, como no próprio Chevrolet Onix Plus ou Volkswagen Virtus, por exemplo. Mas ele é um carro bem prazeroso de dirigir no dia a dia, e agora aqui na estrada a gente vai sentir um pouco mais disso, ver do que ele é capaz aí, principalmente nas acelerações, retomadas de velocidade. Vou trocar de faixa e pisar aqui para ver. O CVT faz um ruído bem alto aqui dentro da cabine, mas ele ganha realmente velocidade rápido, tá? Que a gente chegou bem perto do 100 por hora aí em um curto espaço, né? Então ele tem uma boa aceleração, uma boa retomada, né, nesse caso, de velocidade para fazer uma ultrapassagem, como vocês puderam ver, um exemplo prático da situação. O único problema é o ruído do CVT, né? Esse carro aqui ele é bem elogiável quanto ao ruído da cabine, aqui dentro da cabine, porque ele tem uma boa vedação. Mas o câmbio CVT nessas situações de acelerações mais ríspidas, mais fortes, né, ele acaba invadindo bastante aqui dentro da cabine, e aí se torna menos prazeroso. Mas como são momentos assim específicos, né, que a gente vai ultrapassar, a gente vai estar ultrapassando o tempo todo, ou então está acelerando o carro desse jeito o tempo todo, então ainda dá para relevar um pouco. Afinal, a gente consegue controlar melhor esse ruído dentro da cabine. E no dia a dia, que você não vai estar usando esse tipo de aceleração, por exemplo, dentro da cidade, nos ciclos urbanos, né, é um carro bastante gostoso de dirigir, porque esse é o nível de ruído que a gente vai ter dentro da cabine, que é quase nada, é mais rolagem dos pneus
e é o que está dentro do que a gente espera para a categoria, para essa faixa de preço. Uma coisa que eu gosto bastante do City é a firmeza do volante, tá? A gente tem sempre o carro na mão, embora a direção tenha assistência, a gente não tem a gente não sente o carro flutuando, né? Como a gente vê em vários carros que tem assistência elétrica de direção. Então isso é um ponto bastante positivo, porque passa mais segurança para quem está dirigindo. Uma coisa bem importante que a gente tem que ver na hora de comprar um sedã é sua manobrabilidade, né? Quão fácil ele é. E aqui dá pra gente sentir isso, olha. Tô fazendo um retorno aqui, que já é mais complicadinho. Você vê que ele faz muito bem e não toma muito espaço, né, da via. Isso porque o diâmetro de giro desse carro, né, da direção, é de 10,6 metros. Ou seja, ele precisa de 10,6 metros para vir numa direção, né, fazer o arco e voltar para a direção contrária, fazer a volta. 10,6 metros é uma medida boa, tá? Então ele é um carro que no seu dia a dia ele vai facilitar algumas manobras, lembrando sempre que isso é um número bom para essa categoria, tá? Então carros menores, obviamente, a gente vai ter um diâmetro de giro menor. Aqui já andando numa situação mais de bairro, né, a gente consegue perceber algumas coisas que incomodam um pouco no City, tá? O pneu dele tem um perfil mais baixo e ele contribui menos com a suspensão para tornar a experiência de estar dentro do carro um pouco mais confortável. Então você passa nessas ondulações, passa em buracos, por exemplo, você sente um tranco maior que dentro da cabine. Parece que bate direto na roda, por conta justamente do perfil do pneu ser mais baixo. Então ele ficou devendo um pouco nisso. Acredito que se a gente tivesse um perfil de pneu com um pouquinho mais de borracha ali de ombro ali, né, a gente teria um pouco mais de conforto aqui dentro da cabine. Não que ele não seja um carro confortável, ele tá? Tem uma suspensão muito bem calibrada, mas poderia ser um pouco mais se tivesse nessa condição, né, de ter um pneu com um pouquinho mais de borracha, um perfil um pouquinho maior. O principal ponto positivo do Honda City, né, em todas as versões, na carroceria hatch, na sedã, que a gente tá com sedã no caso, mas é o seu consumo, tá? Na verdade, a Honda promete um consumo de uma faixa dos 13 km por litro com gasolina dentro da cidade, até 15 km por litro com gasolina na estrada, tá? Claramente, os dados com etanol são um pouco menores, tá? A gente vai ter na faixa dos 9 na cidade com etanol e 10,5 na estrada com etanol, né? 9 na cidade e 10,5 na estrada com etanol. E só que esse carro aqui ele tem surpreendido. De computador de bordo ele tá marcando um pouquinho mais ainda do que promete o Inmetro. 13,3 aqui. Eu andei um ciclo praticamente totalmente na cidade, né? Vocês viram esse tiro curto aí que eu dei na estrada e na Imigrantes, mas foi basicamente 2 km por aí, um pouco mais disso, mas sem fugir muito, né? Então eu não rodei muito. Então a gente tem basicamente uma rodagem em 95%, 96% como urbano. Então é um número muito bom. Poderia ser um pouco melhorado se esse carro aqui tivesse start-stop, não é o caso, tá? Mas ele tem o modo econômico, né? O modo Econ que tá aqui, que é justamente essa florzinha aqui no painel. E ele ajuda bastante a deixar o carro mais manso, controlar a sua rotação, para que ele entregue a melhor eficiência possível. Aqui a gente deixa de falar de desempenho e trata mais eficiência, que é o que vai te ajudar no dia a dia. Afinal, na cidade, a maioria das vias você vai andar em 50 ou 60 km por hora, então o melhor é que ele seja econômico e nem tanto desempenho, né? Mas uma coisa legal que o City tem, que leva vantagem assim em muitos carros, né, nessa faixa de preço, e que também tenta justificar um pouco mais essa pedida mais alta por ele, é o pacote Honda Sensing, né, que é o de assistência de direção e pro motorista e de segurança. Então a gente vai ter frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo. O pacote é bem completo, tá? Tem centralização de faixa, alerta de mudança de faixa com correção. Então, assim, é um pacote bem completo e que funciona muito bem, assim, o tempo todo no dia a dia. Que nem esse carro aqui já tá com 20 mil km rodado. Eu lembro que eu dirigi esse carro no lançamento, tá? E tudo funcionava, obviamente, muito bem. E agora, com 20 mil km rodados, ele segue funcionando perfeitamente também. Então isso é um ponto muito positivo, tá?
que os radares, as câmeras, tudo funciona super bem. Não só isso, né? O carro ainda tem câmera de ré integrada aqui na multimídia, que eu tô bem no semáforo aqui, então vou fazer isso, mas vai ser bem rápido. Deixa eu ver aqui, ó, câmera de ré, tá? E a gente ainda tem a câmera lateral. Quando a gente vai fazer alguma conversão à direita, ele entra automático. Aqui tá ajustado para entrar automático, né? No começo eu reclamava um pouco desse sistema porque ele cobriu o mapa, tá? Mas você consegue controlar aqui por um botão que tem bem aqui, ó, na chave de seta, né? Do lado esquerdo aqui no caso. E a gente consegue controlar se ele entra ou não. E ele é muito útil no dia a dia, principalmente quando tá chovendo. Não é o caso hoje, mas quando tá chovendo, que embaça o retrovisor do lado direito, ele se torna muito útil, né? Porque esse do lado esquerdo aqui a gente consegue dar uma ajustada aqui na cabeça e tal, e consegue visualizar bem. Mas o direito não tem muito para onde escapar, né? Então ele acaba sendo um auxílio muito importante, além também de ajudar na hora de você fazer uma baliza, né? Vai manobrar aqui do lado direito, ele te dá um campo de visão, ó, certinho, para você não ralar a roda, qualquer coisa do tipo. Além do mais, né, se você for fazer uma conversão à direita, que eu acho que é o principal objetivo disso aqui, você não se enrolar e subir na calçada. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam do Honda City Sedan, essa versão Touring, que é a mais completa, tá? Quero saber o que vocês acharam. E, claro, compartilhe esse vídeo com a galera. Não deixa de deixar o seu like aí, né? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a Mob faz. Esse carro aqui é um carro muito bom, ele é realmente superior aos seus rivais, seja o Nissan Versa. Eu coloco principalmente Nissan Versa e Toyota Yaris Sedan, no caso rival desse carro, porque são carros com motores aspirados, né? Virtus, Onix Plus, o próprio HB20S, são carros que já tem motor turbinado. Obviamente, eles são rivais, mas são propostas diferentes de carro, né? São carros que vão te entregar aí uma resposta mais rápida de motor, mas a dirigibilidade é um pouco diferente. Então por isso que eu coloco mais o Nissan Versa e o Yaris Sedan como rivais desse carro aqui. Mas não há dúvidas de que esse carro se sobressai em relação a esses carros, principalmente pelo acabamento interno, tá? Pelo quanto ele é atualizado e o consumo, né? Esse carro tem o principal fator positivo desse carro é o consumo de combustível. Como vocês viram aí, eu tava rodando com o carro, tava fazendo acima da média do Inmetro, então ele é um carro que ajuda bastante aí no dia a dia. Poderia ter um tanque de combustível um pouco maior para ajudar e levar a gente mais longe, mas mesmo assim ele é um carro que garante bastante conforto para você rodar na cidade e bastante autonomia para você ir longe e bastante vezes para o trabalho e voltar sem precisar abastecer. Então não deixe de comentar aqui o que você achou sobre esse carro aqui e claro, não deixe de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com a galera, beleza? Mais um Mob Vlog vai ficando por aqui e falou!